Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao curso breve de Fiscalidade, Orçamento Geral do Estado para o ano 2020. Este é o módulo número 3, o módulo que vai fazer uma abordagem ao IRS quanto às suas alterações ao nível do novo Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020. Para podermos desenvolver este módulo, ao acedermos à nossa plataforma de e-learning, entramos então no curso breve de Fiscalidade e o método para desenvolver este módulo será o mesmo dos módulos anteriores. Vai ter que visualizar os vídeos que vão estar disponíveis, terá que fazer a leitura do manual, a leitura da apresentação, um resumo do manual, e depois, findo esse percurso, fará o teste de avaliação, ao módulo número 3. Este módulo do IRS, ele vai abordar os seguintes temas. Inicialmente, começo por fazer no manual uma breve introdução a pontos fundamentais que é necessário compreender antes de abordar as alterações do Orçamento Geral do Estado propriamente ditas. Uma vez que as alterações são em determinadas temáticas, que é muito importante haver um conhecimento prévio. E como é importante haver um conhecimento prévio, eu faço uma introdução a determinadas matérias que nos vão ajudar a compreender melhor as alterações ao IRS. Fazendo uma breve introdução, o IRS é um imposto pessoal, uma vez que tem em linha de conta as circunstâncias pessoais e familiares dos contribuintes. O IRS é um imposto periódico, sendo pago anualmente. O IRS incide sobre o rendimento global líquido do sujeito passivo ou do agregado familiar, estando sujeito ao princípio da capacidade contributiva. Trata-se de um imposto multinível, na medida em que é de recorte nacional, embora com uma forte influência europeia. O IRS tem uma natureza multifuncional, estando estruturado de maneira a poder servir, a um tempo, finalidades fiscais, sociais, administrativas e regulatórias. O IRS, na sua estrutura, e conforme o artigo 1º do Código do IRS, o IRS está organizado ou estruturado em 6 categorias. A categoria A, que é a categoria do trabalho dependente, a categoria B, a categoria dos rendimentos empresariais e profissionais. Ora, a categoria A e a categoria B são as categorias dos rendimentos do trabalho. A A, do trabalho dependente, ou seja, aqueles que têm um vínculo laboral, um vínculo contratual com uma entidade patronal. E a categoria B, a categoria do trabalhador independente, quer ele venda mercadorias ou as produza, quer ele seja um prestador de serviços, mas fazendo por sua própria conta. E, portanto, aquilo a que se chama, ou aquilo a que se chamam as profissões liberais. Recibos verdes estão enquadrados aqui também na categoria B. Temos a categoria E, a categoria dos capitais, a categoria F, a categoria dos prediais, a categoria G, que é a categoria das mais-valias ou dos incrementos patrimoniais, ou das mais-valias e dos incrementos patrimoniais, e a categoria H, a categoria das pensões. Estas são as 6 categorias do IRS. Estas categorias, elas são declaradas pelos sujeitos passivos através da declaração
modelo 3 e anexos. É um anexo por cada uma das categorias. E o prazo para a entrega do modelo 3, como nós sabemos, será de 1 de abril até ao dia 30 de junho. Ou seja, neste momento em que está a decorrer este curso, está precisamente também a decorrer o prazo de entrega da declaração modelo 3 respeitante aos rendimentos do ano de 2019, que é entregue agora neste período de 2020. Será também importante a questão do agregado familiar. Como é que é o agregado familiar composto e o prazo para a comunicação do agregado familiar, nomeadamente a questão dos dependentes. Depois, no manual, no ponto número 5, dou uma importância à dispensa da declaração, ou seja, quais são aquelas pessoas que estão dispensadas de entregar a declaração do IRS e, portanto, deverão também fazer a leitura deste ponto. A questão da tributação dos contribuintes casados ou unidos de facto. Atualmente, a regra do IRS é que quando estamos perante casados, cada um entrega a sua própria declaração. Ou seja, chama-se isso a tributação separada. Esse é o regime regra. No entanto, os casais podem optar pela tributação em conjunto. E essa opção ela é feita na própria declaração modelo 3. Quando estão a preencher a declaração modelo 3, indicamos se estamos numa situação de casado ou de união de facto, e quando casado ou união de facto, cada um entrega o seu, isto é a regra, ou então podem fazer opção pela tributação conjunta dos rendimentos e assinalar aqui no 5A01, sim, que pretende ou pretendem entregar a declaração em conjunto. Trata-se de uma situação que pode trazer algumas vantagens para o casal, uma vez que quando entregam a declaração em conjunto, vão mais à frente no cálculo do imposto usufruir daquilo que se chama o quociente familiar, em que o rendimento ele é dividido por 2 para que depois se possa encontrar a respectiva taxa do imposto. Voltando aqui ao nosso manual, faço uma referência ao esquema simplificado de determinação do IRS, ou seja, para ficarmos com uma breve ideia de como é que é calculado o imposto e das 14 fases pelas quais o imposto passa até chegar à 14ª, em que vai existir imposto a pagar pelo contribuinte ou a receber. Evidentemente que haverá imposto a pagar se o contribuinte não fez ao longo do ano quaisquer adiantamentos, através de retenções na fonte ou através de pagamentos por conta, ou se essas mesmas antecipações não foram suficientes para o imposto apurado no fim. Ele terá que pagar a diferença. O imposto a receber surgirá quando as retenções na fonte e os eventuais pagamentos por conta, ou seja, as antecipações que ao longo do ano o contribuinte realizou por conta do imposto final, foram superiores ao valor apurado no fim pela autoridade tributária. Caso as antecipações tenham sido superiores, haverá a receber pela diferença. No seu limite máximo, o valor máximo de imposto que um contribuinte pode vir a receber, no seu limite máximo, serão as próprias retenções na fonte e eventuais pagamentos por conta que tenha realizado. Depois o conceito de dependente,
Quem é considerado dependente para efeitos de IRS, terão que ler esta parte, mas de uma forma muito breve. Por exemplo, se estivermos a falar em filhos, filhos efetivamente são considerados dependentes do agregado familiar do casal. Para tal, eles serão os filhos menores, ou então, sendo filhos maiores, terão que ter uma idade não superior a 25 anos, portanto, entre os 18 e os 25 anos, à data do dia 31 de dezembro do ano do imposto, e poderão auferir rendimentos, mas os rendimentos nunca podem ser superiores ao valor do salário mínimo nacional garantido, ou seja, o salário mínimo nacional multiplicado por 14. Exemplifica-se depois situações para enquadramento como dependentes. Por exemplo, a questão número 1. Em novembro de 2019, o meu filho fez 18 anos. Nas férias de verão, trabalhou numa instância de férias e recebeu 1.800 euros pelos 3 meses, tendo emitido um recibo de ato isolado. O ato isolado pertence ao domínio da categoria B. Este ano, quando enviar o IRS, pode-se considerá-lo como dependente? Segundo aquilo que eu referi e que está compreendido no artigo 13º, número 5 do Código do IRS, para que seja considerado dependente, terá que ter uma idade entre os 18 e os 25 anos. Aqui já estamos a falar de filhos maiores, não é? Porque os filhos menores serão naturalmente dependentes. Portanto, um filho maior já com 18 anos, tem 18 anos, está entre os 18 e os 25, requisito cumprido, mas teve rendimentos. Esses rendimentos foram de 1.800 euros. E a lei refere que, para ser considerado dependente, pode ter rendimentos, mas esses mesmos têm que ser inferiores a 14 vezes o salário mínimo nacional. Ora, 14 vezes o salário mínimo nacional de 2019 seria 14 vezes 600 igual a 8.400 euros. Como foi somente 1.800, muito abaixo de 8.400, estão reunidas as condições para que este dependente o seja a nível de IRS. Ou seja, o agregado familiar pode considerar no ano de 2019 este filho como dependente. Mas depois damos aqui vários outros exemplos para que possam ter no vosso manual. Um conceito importante, o conceito fiscal de residência em território português. O princípio da residência tem o seu fundamento no princípio do benefício, nos termos do qual se presume que quem reside em território de um Estado por mais de 183 dias colhe com isso benefícios que justificam a tributação. O artigo 15º, o artigo 16º da residência. E depois eu faço aqui uma abordagem introdutória a determinados temas, que é preciso ter algum conhecimento sobre eles, porque são temas que têm alterações ao nível do Orçamento Geral do Estado. E, portanto, poderia acontecer que, se eu apenas colocasse aqui as alterações do Orçamento Geral do Estado, existissem algumas temáticas que, para quem não está 100% por dentro destas questões fiscais, pudesse não ter um entendimento tão vasto como o conseguirá ter caso perceba estas introduções, caso tenha acesso e leia estas introduções. O conceito de residente não habitual e de atividades de elevado valor acrescentado. Residente não habitual. O que é isto do residente não habitual? Com o intuito de atrair ao nosso país
pessoas de outros países para poderem viver em Portugal. O Código Fiscal do Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei 249/2009, de 23 de setembro, criou o regime fiscal para o residente não habitual, em sede do IRS, tendo em vista atrair para Portugal profissionais não residentes qualificados em atividades de elevado valor acrescentado ou da propriedade intelectual, industrial ou know-how, bem como beneficiários de pensões obtidas no estrangeiro. Este regime é um regime que se aplica, portanto, a pessoas que queiram vir viver para Portugal, que pertençam a países, quer seja da União Europeia, quer seja de outros países fora da União Europeia. E, de facto, o regime fiscal para o residente não habitual é um regime extremamente interessante do ponto de vista fiscal para estas pessoas. Este regime, ele abarca as pessoas que têm pensões nos seus países de origem ou também aquelas pessoas que venham obter rendimentos em Portugal e que estejam no âmbito de uma lista de profissões às quais o legislador denomina como tabela de atividades de elevado valor acrescentado para efeitos da legislação do Código do IRS, que se reporta ao regime fiscal do residente não habitual. Estas são as profissões: arquitetos, engenheiros, por aqui fora, auditores, médicos, professores universitários, psicólogos, profissões liberais, enfim, uma data de atividades que o legislador considerou como de elevado valor acrescentado: investidores, administradores e gestores. Este manual que aqui coloco, ele está disponível, esta parte aqui exclusiva para o regime fiscal do residente não habitual, ele está disponível nos arquivos para que possam ter acesso. Qual é a grande vantagem de alguém que vem do estrangeiro para Portugal e consegue obter este estatuto, o estatuto fiscal do residente não habitual? Qual é a grande vantagem para essa pessoa? As vantagens são as seguintes. Em primeiro lugar, os rendimentos que essa pessoa obtém do estrangeiro, porque se for, por exemplo, um pensionista francês que vem viver em Portugal e obtém rendimentos de pensões em França, por exemplo, esses rendimentos provenientes do estrangeiro gozam simplesmente de isenção. E, portanto, isso é uma vantagem. Eles são naturalmente tributados no respectivo país da origem dos mesmos rendimentos, mas depois aqui em Portugal, esses rendimentos provenientes do estrangeiro, ou seja, rendimentos de fonte estrangeira, eles são sujeitos a uma eliminação da dupla tributação jurídica internacional pelo método da isenção. São rendimentos que gozam de isenção. Já os rendimentos que possam vir a ser obtidos em Portugal, nomeadamente os rendimentos das categorias A do trabalho dependente e da categoria B do trabalho independente, eles estarão sujeitos a uma taxa especial de 20%, que é uma taxa extremamente competitiva, comparando com aqueles que não estão sujeitos a este regime fiscal. Isto porque, por exemplo,
um médico que não tenha este estatuto do residente não habitual, por exemplo, um médico aqui em Portugal, que aufira um rendimento anual, vamos imaginar, de 60 mil euros, por exemplo. Com 60 mil euros, eu vou-vos mostrar as taxas gerais do IRS, aquelas que se aplicam à maioria dos cidadãos. Com 60 mil euros, o seu enquadramento será entre os 36 e os 80 mil, uma taxa de 45% de IRS. Ora, se essa pessoa, quando vem do estrangeiro, obtém o estatuto de residente não habitual, apresenta o pedido à autoridade tributária e obtém o deferimento de tal. Vejam, vai ser apenas tributado pela taxa de 20%, o que é extremamente vantajoso relativamente a este regime. O mesmo acontece na categoria B. E, portanto, é um regime bastante atrativo do ponto de vista fiscal, porque os rendimentos que aquela pessoa obtém do estrangeiro não são tributados em Portugal, são apenas tributados na sua origem. Os rendimentos obtidos em Portugal são tributados por taxas bastante competitivas face àquilo que é o normal das taxas de IRS. Isto para dar uma breve noção do que significa residente não habitual e as tais atividades de elevado valor acrescentado. Estou a fazer esta introdução porque o Orçamento Geral do Estado para o ano 2020 traz uma alteração a esta situação. Essa alteração não vai afetar aqueles que já obtiveram este estatuto, e porque este estatuto tem uma duração de 10 anos, mas vai afetar aqueles que virão a obter futuramente este estatuto do residente não habitual. E quando daqui a um pouco estiver a explicar as alterações, farei referência. Seguidamente, falo sobre o que são taxas gerais, o que são taxas liberatórias, o que são taxas especiais, o que é uma opção por englobamento de rendimentos, também para ficarem com uma ideia sobre esta matéria. Estas são as taxas gerais e os escalões de rendimento coletável, que agora quem entregar a declaração de 2019 agora em 2020 vai estar sujeito. Estas taxas vão ter estes limites ou escalões e estas taxas vão ter um aumento na ordem dos 3%. Eu já vou mostrar a nova tabela. Pois também é importante entenderem o que é uma taxa liberatória, o que é uma taxa especial e quais são os rendimentos sujeitos a umas e a outras. Porque em termos de opções por não englobamento, é sempre importante compreender o que é uma taxa especial para fazer as melhores opções ao nível da declaração modelo 3. E, portanto, eu aqui também dou alguns exemplos para quando estamos a preencher a nossa declaração de IRS, possamos fazer opções que nos conduzam a uma maior economia fiscal. E esta questão das taxas especiais é uma questão que é importante compreendermos porque ela pode produzir efetivamente economia fiscal caso façamos as opções corretas ou as melhores opções a quando do preenchimento da declaração modelo 3. E finalmente as alterações ao código do IRC
introduzidas pelo Orçamento Geral do Estado para 2020. Ou seja, depois daquela introdução que deverão ler, a partir daquela introdução será mais fácil agora compreendermos as alterações que o Orçamento Geral do Estado para 2020, a Lei nº 2 de 2020, traz relativamente ao IRS. E essas alterações são as seguintes. Em primeiro lugar, eu começo por indicar qual é o novo IAS. O IAS é o indexante dos apoios sociais. A lei faz muitas vezes referência ao IAS e o IAS atualmente são 438,81 €, indexante dos apoios sociais para o ano de 2020. Também importante, a remuneração mínima mensal garantida, o salário mínimo mensal, ao qual a lei também faz várias vezes referência, e que são atualmente 635 €. Começando então com as alterações propriamente ditas. Primeira alteração. Aquilo a que se chama IRS jovem, ou isenção parcial. A introdução do artigo 2º-B ao Código do IRS. O Código do IRS agora tem no seu artigo 2º contempla a questão do IRS jovem e esta questão que foi aditada ao artigo 2º do Código do IRS trata-se de uma isenção parcial de rendimentos da categoria A, ou seja, do trabalho dependente, auferidos por sujeitos passivos com idade entre os 18 e os 26 anos, que não sejam considerados dependentes nos 3 primeiros anos de obtenção de rendimentos, após o ano de conclusão do ciclo de estudos igual ou superior a nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações. Então, jovens entre os 18 e os 26 anos, logo a seguir à conclusão do curso, no primeiro ano a seguir à conclusão do curso, que não estejam considerados como dependentes do seu agregado familiar, ou seja, eles entregam a declaração modelo 3 por eles próprios. E que tenham obtido um nível de qualificação igual ou superior ao nível 4. Eu coloco aqui os níveis de qualificação para que possam conhecer. O nível 4, o nível 5, o nível 6 de licenciatura, o nível 7 de mestrado e o nível 8 de doutoramento. Portanto, quando o nível de qualificação obtido for igual ou superior ao nível 4, estes jovens passam a usufruir de um benefício. O benefício fica limitado a sujeitos passivos que aufiram um rendimento coletável, incluindo os rendimentos isentos, igual ou inferior ao limite do 4º escalão das taxas, e que é a 25.075 €. Portanto, fica limitado a quem ganhe até este valor. Ou seja, quem ganhar mais do que este valor não se aplicará o benefício. Terá que ter um rendimento anual até 25.075. E depois, esta isenção, ela é uma isenção que tem uma duração de 3 anos e, percentualmente, o valor da isenção do rendimento será de 30% no primeiro ano até ao máximo
de 7,5% do indexante dos apoios sociais. Lá está o indexante dos apoios sociais, que dá 3.291,08. No segundo ano, a isenção será de 20% do rendimento até 5 vezes o indexante dos apoios sociais. E no terceiro ano, último ano de isenção, será de 10% do rendimento até ao limite de 2,5% do indexante dos apoios sociais. Portanto, é uma isenção de 3 anos, que dura 3 anos e que vai diminuindo percentualmente 10% ao ano. Começa agora em 30%, depois no segundo em 20%, em 10% e sempre até ao limite máximo destes valores que eu aqui coloquei. Relativamente a estes rendimentos obtidos por estes jovens, as empresas também terão que considerar que os mesmos terão que ser sujeitos a retenção na fonte, como qualquer rendimento do trabalho dependente. Aí estabelece o artigo 99F, número 4, que as entidades que procedam à retenção na fonte dos rendimentos previstos no novo artigo 2º-B devem aplicar a taxa de retenção que resultar do despacho previsto número 1 para a totalidade dos rendimentos, incluindo os isentos, apenas à parte dos rendimentos que não esteja isenta, consoante se trate do primeiro, do segundo ou do terceiro ano de rendimentos após a conclusão do ciclo de estudos. Eu dou aqui um exemplo. Isto para as empresas saberem como podem ou como devem aplicar a retenção mensal na fonte. A Marta Pereira licenciou-se em Medicina no ano 2019 e começou a trabalhar num hospital em janeiro de 2020, como trabalhadora dependente, com um vencimento mensal de 1.600 euros. Se durante o ano 2020 receber os 14 meses de salários, ela vai ter um rendimento de 22.400 euros, que é um rendimento inferior a 25.075. E como o rendimento é inferior a 25.075, portanto, ela está a trabalhar em 2020, não é? Porque este Orçamento Geral do Estado ele aplica-se aos rendimentos de 2020. E ela em 2020 tem um rendimento global de 22.400 euros no trabalho dependente, na categoria A, que é inferior aos tais 25.035. Portanto, ela está abrangida por este regime de isenção. Então, a entidade vedora dos rendimentos, neste caso a sua entidade patronal, comunicado que lhe seja o enquadramento dos rendimentos, deverá proceder à retenção na fonte de IRS com base na tabela aplicável. Aquelas tabelas de retenção de IRS que, no caso dela, em princípio, será para não casado, 0 dependentes, um vencimento mensal de 1.600 euros. Então, a entidade patronal, neste caso o hospital, que é a sua entidade patronal, deve ir à procura da taxa nas tabelas normais de retenção, encontraria uma taxa de 19,1% para 1.600 euros, não casado, único título, não casado, 0 dependentes, e aplicaria esta taxa aos 1.600, mas multiplica por 0,7. Porquê multiplica por 0,7? Porque no primeiro ano o rendimento está isento em 30%. Se está isento em 30%, está sujeito em 70%. Pronto, e depois no segundo ano terá que ter em consideração que vai multiplicar por 0,8 e no terceiro ano por 0,9, não é? Porque tem esta parcela, esta percentagem isenta. Se está isento em 30% no primeiro ano, só pode sujeitar em 70% o rendimento. Daí multiplicar por 0,7. E desta forma aproxima as retenções na fonte, que são antecipações, ao valor que efetivamente no fim
vai ser objeto de tributação, que será efetivamente 70% do rendimento, porque tem uma isenção de 30%. Esta é a primeira alteração do OGE, em sede de IRS. A segunda alteração tem a ver com a exclusão de tributação para estudantes. Artigo 12º, aditamento dos números 9 e 10 ao Código do IRS. Bem, relativamente a esta medida, estabelece-se uma exclusão de tributação em relação aos rendimentos auferidos por estudantes considerados dependentes que frequentem estabelecimento de ensino integrado no Sistema Nacional de Educação e que se enquadrem na categoria A, que é o trabalho dependente, ou na categoria B, mas aqui como prestadores de serviços, incluem-se os atos isolados. O limite anual de exclusão é de 5 vezes o indexante dos apoios sociais, ou seja, 2.194,05. Este é o valor que fica excluído de tributação relativamente a estudantes que, durante o ano de 2020, estando eles a estudar, obtêm rendimentos do trabalho dependente ou rendimentos profissionais da categoria B na vertente de prestação de serviços. E aqui também se inclui o ato isolado. Ou seja, digamos que só a partir deste valor é que será tributado. Até este valor não é tributado. E, portanto, trata-se do limite anual de exclusão. Portanto, no fundo, as duas primeiras medidas do Orçamento Geral do Estado que eu aqui aponto são medidas para rendimentos dos jovens. Dos jovens e, neste caso, dos estudantes. A primeira medida, relativamente àqueles jovens entre os 18 e os 26 anos, que ainda, portanto, que tenham terminado o curso e que comecem a trabalhar, e, portanto, esta isenção de 30% no primeiro ano do trabalho, 20% no segundo ano e 10% no terceiro, com estes limites máximos. E depois para aqueles jovens que ainda são dependentes e que estão a estudar e que, caso venham a ter rendimentos do trabalho dependente ou do independente, está esse rendimento excluído de tributação até 2.194,05. Só a partir deste valor é que serão tributados em sede de IRS. A terceira medida, ou a terceira alteração do Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020, diz respeito a rendimentos prediais. E aqui o chamado direito real de habitação duradoura. Eu coloco aqui uma vasta informação sobre o que é o direito real de habitação duradoura, para que se possa também compreender melhor esta alteração do Orçamento Geral do Estado para 2020 sobre esta matéria dos rendimentos prediais. O direito real de habitação duradoura, que denomino aqui por DHD, foi criado através do Decreto-Lei número 1 de 2020, de 9 de janeiro, portanto é uma medida muito recente, em cujo artigo 2º veio conceituado de modo seguinte: este direito faculta a uma ou a mais pessoas singulares o gozo de uma habitação alheia como sua residência permanente por um período vitalício, mediante o pagamento ao respectivo proprietário de uma caução pecuniária e de contrapartidas periódicas.
Ora, relativamente a isto, foram incluídas no elenco das rendas sujeitas a IRS, portanto, passam a ser tributadas em IRS, as importâncias relativas aos contratos de DHD, o tal Direito Real de Habitação Duradoura, e isto por aditamento da alínea H ao número 2 do artigo 8º e do número 5 do mesmo artigo. Portanto, os valores respeitantes a importâncias relativas aos contratos de direito real de habitação duradoura são agora havidas também como rendimentos prediais. E, portanto, ficam sujeitos a tributação, desde o seu recebimento ou colocação à disposição na parte respeitante ao pagamento da prestação pecuniária mensal, desde o momento em que a prestação pecuniária anual constitua rendimento, ou seja, deduzida pelo proprietário em virtude do não cumprimento pelo morador das suas obrigações, nos termos previstos no diploma que cria o direito real de habitação duradoura na parte respeitante à caução inicial. A caução pecuniária só fica sujeita a IRS quando constitua rendimento, ou seja, deduzida pelo proprietário em virtude do incumprimento pelo morador das suas obrigações. Os rendimentos em causa estão sujeitos a uma taxa de 28%. Taxa especial de 28%. Relativamente ainda a esta medida, institui o artigo 115 do Código do IRS, o artigo destinado à emissão de recibos e faturas. O recibo exigido em relação ao pagamento de rendas passa a compreender igualmente as importâncias relativas aos contratos de direito real de habitação duradoura. Portanto, os senhorios têm que passar igualmente recibo respeitante a este novo enquadramento destas verbas como rendimentos previstos na categoria F. Bom, em relação ao direito real de habitação duradoura, já referi que estabelece o artigo 72 taxa especial a tributar de 28%. No entanto, como estamos perante contratos de longa duração, o artigo 72 tem aqui, digamos que, uma redução da tributação faseada ao longo dos anos e que também está compreendida neste novo Orçamento Geral do Estado e que tem a ver com, nos números 2 a 5 do tal artigo 72, que é o artigo das taxas especiais, são estabelecidas reduções da taxa geral de 28% em relação a rendimentos prediais decorrentes de contratos de arrendamento para habitação permanente em função da duração desses contratos e das respectivas renovações. Então vejamos. Quando a duração do contrato ela está compreendida entre 2 até 5 anos, há uma redução de 2%, ou seja, aquela taxa de 28% a que o senhorio estaria sujeito é de 26%. Se o contrato ultrapassa ou iguala os 5 anos, mas não atinge os 10, há uma redução de 5%. E os 28 normais passam para 23%. Se o contrato já dura há 10 anos, mas ainda não alcançou 20 anos, há uma redução de 14%. Ou seja, 14% a taxa especial a aplicar
aos rendimentos de prediais. Para os contratos que tenham já uma duração igual ou superior a 20 anos, a taxa de 28% tem uma redução de 18%. Então, passa de 28% para 10%. Pelo que estas taxas efetivas, à medida que o tempo vai passando, são taxas cada vez mais vantajosas para o senhorio, chegando mesmo a uma taxa de 10%, quando a taxa normal é de 28%. E, portanto, esta é a medida para este tipo de rendimentos prediais. A quarta alteração está relacionada com as mais-valias estabelecidas no artigo 10º do Código do IRS, e aqui estabelece o novo número 15 do Código do IRS, em caso de restituição ao património particular de imóvel habitacional que seja afeto à obtenção de rendimentos da categoria F, não há lugar à tributação de qualquer ganho, sem resultado dessa afetação, o imóvel gerar rendimentos durante 5 anos consecutivos. Então, esta alteração, ela visa acrescentar-se agora que, no caso de um imóvel habitacional que se encontrava afeto a uma atividade empresarial, voltar a ser integrado no património particular do indivíduo, do sujeito passivo, não há lugar a qualquer tributação. Se por força dessa restituição, o tal imóvel gerar rendimentos durante 5 anos consecutivos. Deste modo, desaparece, assim, nestas circunstâncias, aquilo a que se chamava a suspensão de tributação que anteriormente existia. Esta é uma medida que está enquadrada no novo número 15 do artigo 10º do Código do IRS. A quinta medida tem a ver com o agravamento do coeficiente para os negócios de alojamento local em áreas de contenção. Isto também acontece no IRC, já fizeram esse módulo, e nesse módulo eu já tinha explicado que os sujeitos passivos de IRC que se dediquem ao negócio de alojamento local, quer através de apartamentos, quer de moradias, e que esses mesmos imóveis estejam localizados em áreas de contenção, no IRC, aqueles sujeitos passivos, aquelas empresas que estejam abrangidas pelo regime simplificado, têm um agravamento de 35% para 50%, ou seja, de um coeficiente de 0,35 para um coeficiente de 0,50. No IRS é a mesma coisa. Só que no IRS nós estamos a falar de empresários em nome individual, rendimentos empresariais da categoria B, que também estão sujeitos a regime simplificado e que, se dedicarem a esta área de negócio e se os seus imóveis, as suas moradias, os seus apartamentos que a exploram para efeitos de alojamento local estiverem situados nas tais áreas de contenção, o englobamento passa a ser feito multiplicando 0,5 esses mesmos rendimentos, em vez dos 0,35
que existia até aqui. Se esses imóveis não estiverem localizados em áreas de contenção, mantém-se os mesmos 35. Só para referir e para explicar um pouco melhor o que é uma área de contenção. O conceito de área de contenção foi introduzido no artigo 15º-A do Decreto-Lei nº 128 de 2014, de 29 de agosto, e depois aditado através da Lei 62/2018 de 22 de agosto. E diz o seguinte: áreas de contenção. Com o objetivo de preservar a realidade social dos bairros e lugares, a Câmara Municipal, territorialmente competente, pode aprovar por regulamento e com deliberação fundamentada a existência de áreas de contenção, por freguesia, no todo ou em parte, para a instalação de novo alojamento local, podendo impor limites relativos ao número de estabelecimentos de alojamento local nesse território, que podem ter em conta limites percentuais em proporção dos imóveis disponíveis para a habitação. Portanto, esta lei, ela estabelece o regime das áreas de contenção e compreende-se pela sua análise que a área de contenção é uma área da cidade definida pela Câmara Municipal e que limita a instalação de novos alojamentos locais em determinadas zonas. Isto porque, face a este negócio que teve um aumento exponencial em Portugal, especialmente em cidades como o Porto e como em Lisboa, muitas zonas da cidade começaram a ser exploradas por estes negócios, retirando dessas zonas aquilo a que seria a habitação normal dos habitantes dessas mesmas cidades. A residência, a habitação e muitas zonas passaram a ser excessivamente exploradas por alojamento local. E, portanto, determinadas zonas de cidades como Lisboa e de cidades como o Porto, que são efetivamente as principais cidades do país onde o alojamento local se tornou mais expressivo, essas câmaras municipais, elas colocaram restrições, colocaram regras à implementação de alojamentos locais em certas zonas. E essas zonas da cidade são as chamadas áreas de contenção. Ora, se um empresário, em nome individual, explorar em 2020 um imóvel, seja ele apartamento, seja ele moradia, para alojamento local, estando ele sujeito ao regime simplificado, o coeficiente que se vai aplicar ao rendimento que ele obtém é de 0,5% ou 50%. Se um empresário em nome individual faturar, vamos imaginar, 20.000 euros na exploração deste negócio do alojamento local, desses 20.000 euros, 10.000, metade, serão objeto de englobamento no que diz respeito à categoria B, rendimentos empresariais. A próxima medida introduzida tem a ver com a atualização das taxas.
do artigo 68 do Código do IRS. Estas são as chamadas taxas finais, que incidem sobre o rendimento coletado. Todas elas foram alteradas em 0,3%, atualizadas em 0,3%, quer os escalões, quer as taxas. Eu aqui explico como se aplicam estas taxas, mas a autoridade tributária utiliza uma tabela simplificada que é mais fácil de ser interpretada, uma vez que aplica-se ao rendimento coletável uma taxa, uma única taxa e depois uma parcela a abater. Estas são as taxas para 2020 e os escalões de rendimento coletável. Estas são as taxas que se aplicam após a fase do englobamento dos rendimentos. Ora, o rendimento coletável, se estiver compreendido, por exemplo, entre 10.732 até 20.322, aplica-se uma taxa de 28,5, abate 1.194,080 e desse valor será o respectivo imposto. Eu dou aqui um exemplo. 12.000 euros de rendimento coletável, aplico 28,5%, subtraio a parcela a abater e obtenho o montante de imposto de 2.225,20. Este valor ainda não é propriamente o imposto, este valor ele será a coleta do imposto, uma vez que depois de se calcular este valor, virão as chamadas deduções à coleta. E, portanto, pode-se chamar a este valor a coleta. Caso estejamos perante um casal que decide opta por entregar a declaração modelo 3 em conjunto, se esse casal tiver, por exemplo, vamos imaginar, a soma dos rendimentos dos dois, a soma dos rendimentos líquidos dos dois, dá, por exemplo, 30.000 euros, os dois. Porque entregaram a declaração em conjunto e não separadamente, a autoridade tributária divide aquele valor por 2, quociente familiar, e os 30.000 passam a 15, e enquadra os 15 também no terceiro escalão. Esses 15 serão multiplicados por 28,5, subtraídos por 1.194,80. Mas depois, esse valor volta a ser multiplicado por 2, para se alcançar a chamada coleta e, seguidamente, virão todas as deduções à coleta, por dependentes, por despesas, por aí fora. Então, entregar a declaração de IRS em conjunto, quando existe uma situação de casado ou de união de facto, usufrui do chamado quociente familiar, em que o rendimento é dividido, o rendimento líquido englobado é dividido por 2, e desse valor dividido por 2 será objeto de aplicação de taxa e de parcela a abater e volta a ser multiplicado por 2, o que daí resulta. Isso é o chamado quociente familiar. A próxima alteração prende-se com os residentes não habituais. Eu há bocado falei sobre os residentes não habituais, quando fiz a introdução, e disse que aqueles que vêm para Portugal viver e que obtêm do seu país de origem
rendimentos, esses mesmos rendimentos ficam isentos em Portugal, sendo que apenas serão tributados os rendimentos obtidos em Portugal. E há aquelas taxas favoráveis de 20% para aquelas profissões de elevado valor acrescentado. Relativamente a esta matéria, há aqui uma alteração que o Orçamento Geral do Estado para 2020 nos traz e que se aplica aos rendimentos dos residentes não habituais que tenham rendimentos de pensões, que até aqui estavam isentas, quando eram provenientes do seu país de origem, em Portugal estavam isentas, mas que, relativamente aos rendimentos de residentes não habituais, passam a ficar sujeitos à aplicação de uma taxa especial de 10% aos rendimentos líquidos de pensões nas seguintes condições: não sejam de considerar obtidos em território português, em função da localização da entidade devedora. Portanto, eles são obtidos no país estrangeiro de origem do sujeito passivo. E na parte em que, quando tenham origem em contribuições, não tenham gerado uma dedução para efeitos do número 2 do artigo 25º do Código do IRS, que é chamada dedução específica. Portanto, a novidade aqui é que os pensionistas que recebem pensões provenientes dos seus países de origem, com o estatuto de residente não habitual, ficam ou passam a ficar sujeitos aqui em Portugal a uma taxa especial de 10%, porque até então esses rendimentos estavam isentos. Agora, há um conjunto de disposições transitórias relativamente a esta matéria e que, no fundo, acabam por mencionar que esta medida ela será aplicada àqueles que vão obter este estatuto daqui para a frente. Porque este estatuto tem um período de 10 anos. E, portanto, quem já está a usufruir do estatuto de residente não habitual e já está no terceiro, no quarto, no quinto e por aí fora, não é afetado por esta medida. Esta medida, digamos que contará daqui para a frente, conforme depois podem analisar, nas chamadas disposições transitórias, nomeadamente aqui no número 4. Os sujeitos passivos que, à data de entrada em vigor da presente lei, sejam considerados residentes para efeitos fiscais e que solicitem a respectiva inscrição como residente não habituais até 31 de março de 2020 ou 2021, por reunirem as respectivas condições em 2019 ou 2020 respectivamente, podem igualmente optar pela tributação de acordo com a redação introduzida pela presente lei, artigos 22º, 72 e 81 do Código do IRS. O número 3. Os sujeitos passivos que à data de entrada em vigor da presente lei já se encontrem inscritos como residentes não habituais no registro de contribuintes da autoridade tributária e aduaneira, ou cujo pedido de inscrição já tenha sido submetido e esteja pendente para análise, podem optar pela sua tributação de acordo com a redação introduzida pela presente lei aos artigos 22º, 72 e 81 do Código do IRS, desde que não esteja já esgotado o período a que se refere os números 9 e 12 do artigo 16º do Código do IRS. Portanto, são um conjunto de disposições transitórias que depois teremos que ter em consideração para assumir quais os novos
residentes não habituais que estão sujeitos a esta nova alteração de terem que pagar 10% sobre os rendimentos prediais. Este estatuto é um estatuto que pode ser requerido sempre até 31 de março de cada ano. Portanto, há que fazer a leitura aqui das disposições transitórias. A oitava medida diz respeito às deduções à coleta. Artigos 78A, 78E, 78F. Deduções à coleta são as deduções que os agregados familiares podem usufruir. Por exemplo, se quiserem ter acesso às deduções à coleta, que neste momento estão a ser consagradas para quem está neste momento a entregar o IRS em 2020 de 2019, podem ir à parte de arquivos, que eu coloquei lá na parte de arquivos, um resumo das deduções à coleta que estão neste momento instauradas. E quem está neste momento a entregar o IRS está a usufruir das deduções à coleta que estão consagradas no Código do IRS e que têm a ver com deduções de dependentes ou ascendentes, com deduções relativamente às despesas gerais, às despesas de saúde, de formação e educação, despesas com as rendas da casa ou de juros dos empréstimos à habitação, desde que esses empréstimos tenham sido celebrados até 31 de 12 de 2011, porque empréstimos daí para a frente já não é permitido. O IVA que pode ser recuperado pelo pedido de faturas em um conjunto de estabelecimentos. Enfim, todas estas deduções à coleta eu coloco aqui na parte dos arquivos para vocês terem a noção de quais são as deduções à coleta que estão neste momento em vigor. Relativamente às deduções à coleta, existe aqui uma que é a dedução por dependentes, que com este novo Orçamento Geral do Estado altera. Então, quem neste momento está a entregar o IRS, neste momento, porque nós agora estamos a entregar o IRS em 2020 de 2019, usufrui por cada dependente com mais de 3 anos 600 euros. Cada dependente com mais de 3 anos deduz 600 euros à coleta. E se o dependente, no dia 31 de dezembro de 2019, tiver 3 anos ou menos, a dedução é de mais 126 euros, ou seja, 726. Isto é o que está implementado agora. Mas com o novo Orçamento Geral do Estado, há aqui um aumento de 300 euros em relação aos dependentes com 3 ou menos anos. Ou seja, estabelece-se agora que o acréscimo passe para 300 euros quando se trata de famílias com 2 ou mais dependentes que não ultrapassem 3 anos de idade até 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto, a partir do segundo dependente. Então eu dou aqui um exemplo. Um agregado familiar é composto pelo sujeito passivo A, sujeito passivo B, o dependente 1, o dependente 2, o dependente 3 e o dependente 4. O dependente 1 tem 12 anos. 12 anos tem direito a 600 euros de dedução. O 2 tem 7 anos. 7 anos tem direito a 600 euros. O dependente 3 tem 2 anos. Se fosse agora, eram 726 euros. 600 mais 126. No próximo ano, com base no Orçamento Geral do Estado de 2020, dedução 900 euros. E depois há aqui mais um quarto dependente, que tem apenas um ano, no dia 31 de dezembro de 2020,
e terá também direito a 900 euros, em vez dos atuais 726. E, portanto, o somatório destas deduções aos dependentes são 3.000 euros. Está bem? Portanto, esta é uma alteração à dedução à coleta dos dependentes que aqueles com idade inferior a 3 anos. Portanto, que não ultrapassem 3 anos na data igual ou inferior a 3 anos. No dia 31 de dezembro, tem 900 euros por cada um de dedução, contra os 726 que atualmente estão a ser consagrados. Outra dedução à coleta que passa a existir tem a ver com a dedução de encargos com imóveis. Este artigo foi alterado no sentido de passar a contemplar também os contratos de direito real de habitação duradoura, que ainda há bocado eu falei, e nestes casos a importância suportada a título de caução inicial deve ser indicada pelo morador na declaração modelo 3 do ano em que seja tributável como rendimento do proprietário nos termos da alínea B do número 5 do artigo 8º. E, portanto, este valor passa a ser deduzido pelos senhorios. O artigo 78F, número 6 do Código do IRS, tem a ver com os medicamentos de uso veterinário. Ou seja, despesas com veterinários, desde que se peça fatura, permitem uma dedução do ponto de vista da recuperação do IVA. Tem a ver aqui com, neste manual das finanças, as despesas de IVA suportado. Portanto, IVA suportado em faturas que titulem prestações de serviços de manutenção e reparação de veículos automóveis, alojamento, restauração e similares, salões de cabeleireiro e institutos de beleza, atividades veterinárias e aquisição de passes mensais para utilização de transportes públicos, pedindo fatura sobre estes serviços que adquirimos, conseguimos deduzir à nossa coleta 15% do IVA suportado, até 250 euros, como limite máximo. Portanto, estas despesas que aqui estão elencadas será para motivar os contribuintes a pedirem fatura quando se dirigem a estes estabelecimentos comerciais, de forma a que 15% do IVA suportado nessas faturas possa ser dedutível à coleta até ao limite de 250 euros. Até aqui falava-se em atividades veterinárias apenas, ou seja, as consultas do veterinário. Este novo Orçamento Geral do Estado, ele introduz aqui não só as consultas, como também a aquisição de medicamentos para uso veterinário. Portanto, estas são as 3 alterações que existem no âmbito das deduções à coleta. Resumindo, primeira alteração: famílias que tenham dependentes com idade igual ou inferior a 3 anos à data do imposto, cada um deles deduz 900 euros, em vez dos atuais 726. Segunda alteração: respeitante aos contratos de direito real de habitação duradoura, o chamado DHD. Ou seja, a importância suportada a título de caução inicial deve ser indicada pelo morador na declaração modelo 3 do ano em que seja tributável como rendimento do proprietário, nos termos da alínea B do número 5 do artigo 8º, e desta forma quem dispendeu esta caução inicial passa a poder deduzi-la à sua coleta. Portanto, quem teve esta despesa deduz à coleta no chamado item
dedução de encargos com imóveis, assim como se deduzem as rendas de habitação, também esta caução passa a incorporar as deduções à coleta do ponto de vista de quem assume a despesa. Depois o artigo 78F, número 6, do Código do IRS, a questão dos medicamentos de uso veterinário, que passam a integrar esta percentagem respeitante à dedução do IVA suportado. Ainda algumas alterações em fase de conclusão. A retenção na fonte sobre rendimentos obtidos no âmbito de crowdfunding, o artigo 101 do Código do IRS, portanto, as entidades gestoras de plataformas de financiamento colaborativo, crowdfunding, cuja sede ou direção efetiva ou estabelecimento estável esteja localizada em território português, passam a estar obrigadas a realizar retenções na fonte sobre os rendimentos de capitais que paguem ou coloquem à disposição. Até à data, tal obrigação, quando aplicável, tinha de ser cumprida pela entidade devedora dos rendimentos, ainda que fosse não residente e não estabelecida em território português. Portanto, obrigatoriedade de retenção na fonte relativamente a estes rendimentos do financiamento colaborativo ou das plataformas de financiamento colaborativo. A alteração número 10 diz respeito a pagamentos por conta, artigo 102 do Código do IRS. Pagamentos por conta são antecipações que os sujeitos passivos realizam por conta do imposto que vem no fim. Nós, ao longo do ano, fazemos antecipações do imposto a final, através das retenções na fonte e através de pagamentos por conta. No final, a autoridade tributária faz o cálculo do imposto, aplicando as taxas finais, e as taxas finais são as que constam daquela tabela que ao bocado estive a explicar. Esta é a tabela das taxas finais. Nós, mediante o rendimento que declaramos à autoridade tributária no nosso modelo 3 e o englobamento do mesmo, é depois aplicada a nossa taxa final do artigo 68. Forma-se a chamada coleta, após a aplicação da taxa final. Temos direito às deduções à coleta e também temos direito, no fim, a que nos seja deduzido as retenções na fonte que fizemos e também os pagamentos por conta. Daí o resultado final do nosso IRS poder ser a receber. Nós temos IRS a receber quando o valor apurado pela autoridade tributária após a dedução de pagamentos por conta e de retenções na fonte é a nosso favor e a diferença terá que nos ser devolvida. Caso não tenhamos feito retenções na fonte nem pagamentos por conta, podemos não ter IRS a pagar nem a receber, ou então poderemos ter mesmo IRS a pagar. Portanto, os pagamentos por conta e as retenções na fonte funcionam como um mecanismo de antecipação por conta do valor final. Então, nessa perspectiva, é alargada a possibilidade de os sujeitos passivos efetuarem pagamentos por conta a todas as categorias de IRS. E já não só aos titulares de rendimentos da categoria A e de categoria H. Quando as entidades devedoras dos rendimentos não se encontrem obrigadas a efetuar retenção de IRS, desde que o montante de cada entrega seja igual ou superior a 50 euros. Portanto, os pagamentos por conta, eles normalmente são feitos por aqueles que têm rendimentos da categoria B,
Alternativamente, também se dá essa possibilidade à categoria A e à categoria H. A partir de agora, alarga-se essa possibilidade a todas as categorias de IRS, de forma a que o adiantamento do imposto, a antecipação do imposto, possa vir a ser maior e o contribuinte não tenha que pagar, no fim, uma verba tão alta. Estes princípios de pagamentos por conta e de retenções na fonte, no fundo, são um pouco a chamada, entre aspas, anestesia fiscal. Ou seja, vai pagando fracionadamente ao longo do ano, quer seja através de pagamentos por conta, quer seja através de retenções na fonte, e depois, no fim, quando a autoridade tributária faz as contas finais, ou devolve ao contribuinte a parcela a mais, ou lhe cobra apenas uma diferença em falta. O valor terá que ser sempre superior a 50 euros. Finalmente, a norma interpretativa no âmbito do arrendamento de longa duração, que já hoje falamos várias vezes, é atribuído caráter interpretativo à Lei 3/2019, de 9 de janeiro, com o sentido de que os contratos de arrendamento que beneficiem da redução de taxas, lembram-se daquelas taxas que eu há bocado estive a falar, 28 menos X%, menos Y%, até chegar aos 10% aos 20 anos, ou acima de 20 anos, são apenas para os habitacionais e não os de outro tipo. Por exemplo, arrendamento comercial. Está bem? Portanto, esta medida é uma medida que visa referir que as reduções de taxas, da taxa especial que estive há pouco a explicar, não é? Estas taxas é apenas para arrendamento de âmbito habitacional e não de âmbito comercial. Bem, ficam assim as principais alterações ao Orçamento Geral do Estado em sede de IRS. O IRS, de facto, é o imposto que mais alterações traz este ano. Na parte de arquivos, eu coloco o regime especial para quem quiser ter mais informação sobre esta temática. O regime especial para o residente não habitual, portanto, ampla informação sobre esse regime que dura, como sabem, 10 anos. Um manual da Autoridade Tributária sobre o IRS 2019, onde terão acesso às atuais deduções à coleta e deduções específicas que se estão a ser aplicadas e à atual tabela final do artigo 68, a tal que foi atualizada em 0,3% para 2020, e que eu estive a mostrar há bocado. Esta é que está a ser utilizada agora. Tem também acesso ao modelo 3, anexo L. Este é o anexo L, é o anexo que o residente não habitual tem que preencher, porque o residente não habitual, apesar de ter rendimentos provenientes do estrangeiro, como rendas, por exemplo, ele tem que os declarar na mesma, mesmo os mesmos estando isentos. Eles têm que ser declarados como rendimentos obtidos fora de Portugal, através do chamado anexo J, rendimentos no estrangeiro. E daí o residente não habitual, ele declara os rendimentos obtidos aqui no território nacional, aqueles estão sujeitos a 20% e às taxas bastante favoráveis que eu expliquei através deste anexo L. E temos também o anexo J, que são os rendimentos obtidos no estrangeiro.
E, portanto, estes anexos são os anexos que deverão ser utilizados pelo residente não habitual. Ao nível da nossa plataforma, portanto, terão que ler a apresentação que eu acabei agora de fazer. As matérias que são desenvolvidas neste curso breve de fiscalidade, elas são amplamente desenvolvidas em cursos de formação prática da Certform, tanto seja no regime presencial como no sistema de e-learning. E os nossos cursos na área das ciências empresariais, eles são certificados pela DGRT e também pela Ordem dos Contabilistas Certificados, ou seja, os contabilistas certificados que façam os cursos de contabilidade, fiscalidade, de contabilidade, finanças empresariais, de gestão fiscal, o Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada e o curso de Fiscalidade e Impostos Diferidos. Os nossos cursos, alguns são presenciais, outros estão disponibilizados na nossa plataforma de e-learning, ou irão em breve estar disponibilizados na nossa plataforma de e-learning. Para quem é contabilista certificado, de acordo com o novo regulamento da Ordem dos Contabilistas Certificados, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2020, cada hora de formação dá um crédito. Ou seja, um curso de 40 horas de formação permite aos contabilistas certificados obterem 40 créditos de formação. Isto porque, anualmente, através do novo regulamento de formação contínua da Ordem dos Contabilistas Certificados, os contabilistas certificados passam, a partir de 2020, a ter que fazer 40 horas anuais de formação contínua. E cada hora de um curso atribui um crédito. E, portanto, cursos de 40 horas atribuem os tais 40 créditos mínimos anuais. A maioria dos nossos cursos são cursos acima de 40 horas de formação, quer através do e-learning, quer através da presencial. Bom, resta-me também referir que as referências para a elaboração deste manual e desta apresentação foram a Ordem dos Contabilistas Certificados, a Lei nº 2 de 2020, que é o Orçamento Geral do Estado 2020, o próprio Código do IRS e o Portal das Finanças, onde foram retirados os documentos que estão colocados nos arquivos e que são documentos disponíveis para todos. E, portanto, eu apenas os copiei do Portal das Finanças para os dar a conhecer aqui através deste curso. Apesar deste módulo ser extenso, quem quiser obter ainda mais informação sobre as alterações ao Orçamento Geral do Estado para 2020, eu aconselho a ir ao canal do YouTube da Ordem dos Contabilistas Certificados, porque está acessível a todos, e não apenas aos contabilistas certificados, está acessível a todos, e podem, a partir do YouTube, se assim quiserem, aceder ao vídeo do orçamento de apresentação do Orçamento Geral do Estado para 2020, que foi facultado pela Ordem dos Contabilistas Certificados e que está disponível a todos no YouTube, na conta da OCC. Resta-me desejar a todos que tenham tido uma boa compreensão sobre estas medidas. Podem sempre recorrer ao manual, à apresentação, fazer a cópia para o vosso computador, para que depois, mais à frente, quando esta formação for retirada da plataforma, continuarem a ter o material disponível. Portanto, todos os documentos podem ser copiados
através da nossa plataforma para o vosso manual, para o vosso computador. Basta clicarem aqui nos arquivos e todos os dias eu estou a colocar novos documentos aqui e vocês podem sempre fazer a cópia desta documentação para o vosso computador, para que posteriormente tenham sempre acesso a esta mesma documentação. Agora, findo o módulo do IRS, deverão fazer o teste ao módulo de alterações do Orçamento Geral do Estado, IRS, e depois de fazerem o teste de avaliação, virá o último módulo deste curso, que é o módulo número 4, e que é um módulo que se destina aos outros impostos, às alterações aos outros impostos, para além do IRC, do IRS e do IVA, e também a dar a conhecer um conjunto de medidas que foram decretadas pelo governo para ajudar quer as empresas, quer as famílias, quer os trabalhadores independentes, os sócio-gerentes que não tenham trabalhadores a seu cargo, as medidas Covid-19, que também farão parte aqui desta plataforma para ficar acessível a todos. Bom, até ao próximo módulo e muito obrigado por terem estado a assistir a este vídeo.